as inteligências múltiplas, ou os 9 tipos de inteligência. Essa é uma teoria que foi desenvolvida por Howard Gardner, existe até um livro, né, que traz esse tipo de inteligência, e essa teoria foi desenvolvida como um resultado de um estudo conduzido por mais de 60 cientistas, ali entre o finalzinho do século passado, entre os anos 70 e 90 ali. E a primeira reflexão que eu gostaria de trazer aqui é que são 9 tipos básicos e eles já são bem abrangentes e abarcam boa parte do que a gente tem acesso no dia a dia, de inteligências e tudo mais, mas é possível também, isso não está na teoria, isso é do que eu observo e do que eu tenho também lido, é possível combinar essas inteligências e também do que a gente consegue perceber no dia a dia. E a combinação dessas inteligências surgem de outros tipos, surgem várias coisas. Então, essa é a primeira coisa, são 9 tipos básicos. E aí, para a gente começar aqui uma reflexão, é possível a gente comparar Einstein, Beethoven e Aristóteles? Não é possível, porque eles, ou mesmo Abraham Lincoln também, porque todos eles, os três, os quatro, foram grandes gênios em áreas distintas. Beethoven é um grande gênio da música, gênio mesmo. Quem nunca escutou as sinfonias de Beethoven perde muita coisa, porque é maravilhoso. Vivaldi é sensacional você escutar as 4 estações de Vivaldi. E Einstein também, o grande gênio da física, que desenvolveu ali muitas... a teoria da relatividade, né, contribuiu muito, né, para o que a gente tem hoje, né, de evolução tecnológica também. E Aristóteles, né, quem fala de Aristóteles, né? Então, um dos maiores filósofos, né, que nós já tivemos. Então, a primeira coisa é que não dá para comparar essas, porque são áreas distintas, são inteligências distintas. E eu falo isso porque a nossa primeira tendência no geral é comparar as inteligências e não há melhores. Einstein não é superior a Beethoven, não tem nem como comparar, porque então, são coisas totalmente distintas, então elas não se colocam no mesmo parâmetro para a gente poder comparar. E então a ideia não é comparar, a ideia é estimular essas inteligências, tanto em jovens quanto a gente na idade mais madura, mais velha. E quanto mais cedo e quanto mais estímulo, melhor. Essa é a ideia básica. Então, quanto mais a gente puder estimular as inteligências, quanto melhor. E quanto mais cedo também. Não significa que mais a gente não possa, em qualquer momento também, fazer o estímulo dessas inteligências na gente. Então, essa é a ideia. E quais são os 9 tipos básicos? O primeiro tipo básico, eu anotei todos aqui, o tipo linguístico, a inteligência linguística. Essa é a inteligência que geralmente as pessoas que têm ela muito aflorada, de forma com muita facilidade, conseguem compor coisas com muita facilidade, conseguem escrever, conseguem se expressar, conseguem argumentar com muita facilidade. E aí a gente consegue ver os escritores. Quem falar de Shakespeare, né? Um grande exemplo que se encaixa nesse tipo. E esse é o tipo linguístico, inteligência linguística. Um segundo tipo é a inteligência lógico-matemática, também muito estimulada também na escola, esses primeiros 2 tipos. Lógico-matemática a gente tem acesso no dia a dia, né? Ali, o grande exemplo é Einstein, né? É um exemplo de inteligência lógico-matemática, a gente tem muitos outros também. É a capacidade, essa lógico-matemática, ela tem quem tem ela com muita facilidade consegue fazer comparações, consegue fazer análises, e aí vem o raciocínio dedutivo, o raciocínio indutivo. Então é a capacidade ali, a inteligência basicamente matemática mesmo, que a gente está acostumado no nosso dia a dia também. Um outro tipo é o tipo espacial, inteligência espacial. Ela é um tipo de inteligência também. E aí a gente vê como exemplo os arquitetos. A gente vê os arquitetos, eles têm essa capacidade de visualizar as coisas com muita clareza, de forma tridimensional. Então, os geólogos também, a parte da geografia ali também, há uma inteligência espacial ali também. Então, esse é um outro tipo de inteligência também, inteligência espacial. Um quarto tipo é a inteligência corporal sinestésica. Quem possui esse tipo consegue fazer malabarismos, basicamente, de vários tipos. Então, e aí aqui entra dançarinos, essa corporal sinestésica também entram os médicos, cirurgiões que conseguem fazer cirurgias com muita precisão,
possuem esse tipo de inteligência também corporal sinestésica, porque precisa ter uma grande destreza ali com as mãos também. E um outro tipo também é a inteligência musical. E como nós falamos, o grande exemplo disso é Beethoven, Vivaldi, né, entre outros também, que é a capacidade de compor, de interpretar, de acompanhar ritmos e outras coisas. E outros tipos de manifestações dessa inteligência também. Inteligência musical. Um outro tipo também de inteligência é interpessoal. É a capacidade de perceber e analisar comportamento ou sentimento nas outras pessoas, nas pessoas ao redor. E por isso interpessoal, ao redor de mim. Então, quem possui esse tipo de inteligência consegue muito bem perceber os humores dos outros, das pessoas próximas, consegue perceber comportamentos, então sentimentos, entre outras coisas também. Inteligência interpessoal. Nós temos também um outro tipo de inteligência que é a intrapessoal, que é quem consegue perceber os próprios sentimentos, consegue perceber claramente os seus próprios pontos fortes e fracos, consegue também perceber, ter um autoconhecimento muito grande, até autoestima entra nisso também. Um outro tipo também, intrapessoal, é a inteligência naturalista. A inteligência naturalista a gente vê em pessoas que conseguem ali ter uma conexão muito grande com a natureza. Tem gente que é como se falasse com as plantas ou com os animais. É um tipo de inteligência também, inteligência naturalista. Esse é o 8º tipo. O 9º tipo é a inteligência existencial. São as pessoas que conseguem ter uma visão sistêmica, uma visão muito abrangente da vida, uma visão bem diferente. E aí entram basicamente ali muitos filósofos, entre outras pessoas também, que conseguem ter uma visão diferente, conseguem ter uma visão do todo. Então, esses são os 9 tipos de inteligência, ou as inteligências múltiplas de Howard Gardner.